Oi, eu sou a Renata Varela, seja bem-vindo ao primeiro vídeo de escrita do Renata Varela Escreve. É engraçado que o canal leva o nome Renata Varela Escreve e eu claramente escrevo, sendo que eu nunca falei de escrita aqui no canal. Mas, né, vamos começar antes tarde do que nunca. Hoje eu vou falar pra vocês sobre como eu escrevo e sobre um método que eu passei a usar no passado que me ajudou bastante, mas que eu não usei o método do jeito certo, eu adaptei ele pro meu jeito. Mas eu vou falar pra vocês como é o método passo a passo e como eu utilizei o método, porque, né, ele tá lá pra gente, ele ajuda a gente, mas a gente não precisa fazer tudo que ele diz. É bom, mas assim, vocês vão ver o que foi que eu fiz e como foi que eu fiz, etc, etc. O método se chama Floco de Neve, ou Snowflake, do original. Ele foi criado por um escritor ou roteirista, não lembro, que eu esqueci o nome. Vou deixar o nome dele por aqui, então esqueci realmente. Mas vocês vão ver aqui na tela o nome dele, possivelmente a foto se eu encontrar. Coloco por aqui, mas não sei. O nome vai estar aqui. Esse método consiste em 10 passos para você estruturar a sua história, seja livro, roteiro, série, filme, enfim, para você estruturar a sua história em 10 passos, para quando você for de fato escrever, você já ter uma boa ideia do que é a sua história, de quais são as cenas, de quais são os personagens, de personalidades, de tudo que você precisa realmente para quando você sentar e escrever sua história. Todo escritor precisa de uma organização na hora de escrever, e isso é uma coisa que, assim, eu sempre soube, mas eu nunca fiz, porque eu nunca fui uma pessoa que funcionava planejando as coisas. Eu sempre fui uma pessoa que, eu quero fazer isso agora, então vou fazer isso aqui agora. Isso me causou vários bloqueios, assim, de tipo, meu Deus, o que é que vai acontecer agora na história? Eu não tenho ideia. Mas na maioria dos tempos eu conseguia driblar isso e conseguia escrever, sabe, indo direto ali aonde eu queria. Eu só pensava no início e no fim, e aí o meio era uma loucura, eu só ia partindo na direção onde eu queria, mas eu não sabia exatamente nada do que ia acontecer no livro, no próximo capítulo, absolutamente nada. As coisas iam fluindo assim enquanto eu ia escrevendo. Isso é ótimo, é incrível. Quem consegue fazer isso por anos e anos é incrível, porque agora eu meio que não consigo mais. Ano passado foi a primeira vez que eu usei o método Floco de Neve, e até agora a única, porque eu comecei a escrever um livro ano passado e ainda estou escrevendo esse livro, né? Enfim, não tem nada a ver com o método, é porque o livro estava comendo muito de mim mesmo, mas enfim, vamos continuar. O método eu usei ele de uma forma mais adaptada pra mim, porque, como eu falei, eu não gosto de saber tudo que vai acontecer no livro e só escrever. Eu gosto de, enquanto eu tô escrevendo, deixar as coisas fluírem, sendo que não daquele jeito que eu deixava totalmente em branco e quando eu sentava é que eu descobri o que ia acontecer. Não, agora eu faço de uma forma que eu tenho uma ideia do que vai acontecer, mas eu não sei exatamente. Então ali na hora eu leio o que vai acontecer naquele capítulo e aí eu começo a desvendar exatamente como que aquilo vai acontecer. E aí o método me ajudou muito nisso, e agora eu vou começar a falar dele, senão o vídeo vai ficar, gigantesco. Como eu falei, ele consiste em 10 passos, e o primeiro deles é você escrever uma frase que resuma o seu livro e que você possa falar essa frase em até 10 segundos. É uma frase que quando as pessoas te perguntarem, sobre o que é seu livro, você vai ter ela pronta na sua cabeça pra falar. É uma frase que resume muito do que é o livro, mas que não entrega nada e que vai deixar as pessoas curiosas. Parece uma coisa uma responsabilidade muito grande você ter uma frase assim, sendo que você não precisa criar essa frase de pronto. Você pode pensar um pouco, tentar desvendar realmente sobre o que é aquela primeira ideia do seu livro e você coloca nessa frase de, sei lá, 2, 3 linhas que você possa falar para uma pessoa sem muita complicação. Porque quando te perguntam sobre o que é seu livro, você para e pensa, é sobre... Então, você fica meio perdida porque você não sabe exatamente sobre o que está sendo seu livro, mesmo que você já tenha escrito alguma coisa. Uma forma de você pegar inspirações de como fazer essa frase é você entrando no site do The New York Times, por exemplo. No site dos best-sellers tem lá um resumo de cada livro. Tá em inglês, mas você pode jogar no Google Tradutor e você vai ver qual é realmente a linha de como fazer isso. Eu vou colocar aqui um exemplo agora. Por exemplo, aqui é de um filme, não de um livro, mas pode servir do mesmo jeito. Uma família disfuncional viaja 2.000 quilômetros em uma Kombi para levar a filha caçula para um concurso de beleza, mas deve lidar com as dificuldades e inseguranças de cada membro e a morte do patriarca durante o trajeto. Esse é o resumo, é a frase que resume o filme daquela menininha, Pequena Miss Sunshine. Esqueci o nome do filme, mas enfim, Pequena Miss Sunshine. Esse é o resumo do filme.
Você lembra do filme quando você ouve essa frase? Se você já viu o filme, lógico, você vai lembrar. Então é isso que tem que fazer, a sua frase tem que fazer isso. Ela tem que remeter as pessoas ao seu livro e te fazer também lembrar do próprio livro. Essa é a ideia base do que vai ter no seu livro. Nessa frase, não tem nome de personagem nenhum e não tem nada muito elaborado. É só realmente o que acontece no livro. É bom não colocar nome de personagem porque as pessoas vão se identificar muito mais com o que é o personagem ou a família ou o grupo do que com o nome, porque ninguém conhece aquele personagem, então ninguém vai se conectar com aquele nome. Mas se você colocar aqui, por exemplo, uma estudante de letras está passando por dificuldades e etc, 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 as pessoas vão lembrar que é um estudante de letras, porque as pessoas sabem o que é um estudante de letras, entendeu? Mas se você falar Jaqueline Soares está passando por dificuldades, ninguém vai saber quem é Jaqueline Soares, entendeu? Então, sem nomes de personagens nessa frase. Agora o passo 2. Pegue essa frase que você escreveu e expanda ela para uma frase de até 5 ou 6 linhas. É uma frase que vai ter um pouco mais de conteúdo sobre o seu livro, mas que você vai ficar para você. Você não precisa, não é a frase que você vai falar para ninguém, é a frase que você vai começar a expandir para ter mais um pouco de conteúdo no seu livro. Aí você já pode deixar a criatividade rolar um pouco mais, mas não muito, porque senão vai ficar uma frase de 15 linhas e aí você precisa expandir até 5 linhas só para você saber mais o que vai acontecer entre uma coisa e outra. Esse parágrafo pode ter de 5 a 10 frases, você vai colocando as coisas, o que vai acontecer, sabe, na ordem ou não. Você coloca ali só o que é um pouco mais inteiro do que é o seu livro. Você expande a primeira frase para esse parágrafo. O passo 3 é um dos meus favoritos, porque eu gosto de escrever personagens, eu gosto da história, tipo, a história interessa, claro. É o que vai fazer as pessoas se interessarem pelo seu livro. Mas o que vai fazer as pessoas se apaixonarem pelo seu livro são os personagens. E nesse terceiro passo, você vai pegar cada personagem principal do seu livro e escrever um parágrafo para cada um deles. Você vai escrever... e tem uma fichinha que você pode usar, você pode escrever um parágrafo solto do jeito que você quiser, mas tem uma ficha que vai ajudar bastante, que são com essas características. O nome do personagem, uma frase sobre o seu personagem, o que define ele, a motivação do seu personagem, ou seja, o que ele quer abstratamente, o objetivo do seu personagem, o que ele quer concretamente, o conflito do personagem, o que o impede que ele conquiste o objetivo anterior. A descoberta do seu personagem, o que ele irá aprender, como ele irá se transformar durante a história. E por último, um parágrafo contando o backstory do seu personagem, ou seja, o que aconteceu com ele antes do ponto inicial do seu livro. Você vai contar porque isso vai ser muito importante quando você estiver falando sobre esse personagem, você saber quem foi ele antes de você começar a contar a história. Isso importa muito porque os personagens não nasceram naquele ponto, eles nascem antes, ele tem uma vida inteira antes. E é importante você saber o que aconteceu com ele antes. Antes, minha voz falhou, que horrível. E assim, é super normal você querer voltar para essa parte do documento quando você já tiver escrito várias coisas, até do livro mesmo, quando você já estiver escrevendo, você quiser voltar para essa parte, é totalmente normal e você pode fazer isso porque os personagens realmente mudam. Quando você escreve pela primeira vez um rascunho de quem é ele, quando você está escrevendo o livro, às vezes você percebe que uma coisa mudou e que ele não é daquele jeito, você vai lá e muda. É importante você mudar, porque se você estiver escrevendo o livro, você coloca que a comida favorita do seu personagem é lasanha. Mas aí, nesse rascunho, você tinha colocado que era pizza. Se você coloca aquela lasanha no livro, você volta no rascunho e risca lá e coloca lasanha. Se você deixar a pizza num lugar e a lasanha no outro, você vai se confundir depois quando você for revisar o livro e você vai ficar tipo... Oi? É lasanha ou é pizza? Não sei, pra mim é os dois, não sei pro seu personagem, pode ser os dois também, mas sempre deixa as coisas certas nos dois lugares. Você tem que andar com esse seu caderno, com essa sua coisa que você vai escrever, esse método Floco de Neve, porque você vai querer voltar aquilo sempre, porque é importante pra sua história. Então, cuidado quando você for escrever e realmente escrever o seu livro pra não mudar coisas e esquecer de alterar lá no rascunho. Agora o passo 4 é onde eu comecei a mudar o Floco de Neve para se adaptar a mim. O passo 4 é quando você pega aquele seu parágrafo, o passo 2, e você expande cada frase que você escreveu para um parágrafo. Então, se você, nesse parágrafo do passo 2, escreveu 5 frases, você vai pegar cada frase dessa e escrever 5 parágrafos. Então, você vai expandir a sua história para uma página, mais ou menos, ou 2 páginas, para criar, tipo, realmente cada passo da história.
Então aí é onde você vai escrever o primeiro grande ato da sua história, o segundo grande ato e talvez até a conclusão. Como eu disse, foi onde eu comecei a mudar um pouco. Eu comecei a mudar um pouco o método. Eu não peguei cada frase. Eu não peguei cada frase daquele parágrafo do passo 2 e fiz um parágrafo novo. Eu simplesmente fui escrevendo o que eu pensava que ia acontecer na história ali o tempo inteiro. Esse foi o caderno que eu usei para escrever o último livro, Um Clichê para Chamar de Meu. Então eu escrevi a primeira frase aqui na primeira página. Tem bastante coisa aqui escrita sobre a história, sobre tudo que acontece, tá aqui. Aqui tem a primeira frase que resume a história. Aqui tem o parágrafo que se transformou em um monte de coisa. Enfim, aí aqui tem o que é a história realmente, várias coisas sobre o que acontece na história. Eu não fui fazendo um parágrafo para cada frase daquele segundo passo, então eu fui escrevendo as coisas que eu queria que acontecesse na história, na ordem que eu ia lembrando, na ordem que isso ia me ocorrendo, sabe? Então não precisa ser uma coisa que você vai seguir exatamente o passo, você vai expandir a frase lá para um parágrafo e várias outras frases para vários parágrafos. Você vai escrevendo só o que você realmente acha que vai acontecer na história. E assim, o primeiro grande ato, o que é que desencadeia todos os acontecimentos da história, você coloca. O segundo grande ato, que é geralmente a reviravolta. E o terceiro, que é a conclusão de tudo. Você pode usar esse método também. Então, só para você ter umas 3 páginas de escrita aí já para você saber mais ou menos o que vai acontecer na sua história. Você não precisa colocar tudo detalhadamente, você coloca só o que você for lembrando e pensando na hora, deixa a sua criatividade rolar aí. O passo 5, né? É o 5 ou 6, eu nem lembro. É o 5. O passo 5 é uma expansão do 3, onde você fez aquela fichinha lá dos personagens. Agora você vai fazer 1 ou 2 folhas para cada personagem. Aí você vai colocar tudo que você quiser pensar, lembrar sobre o personagem. Você coloca descrição de pele, de cor, de cabelo, de olho, descrição física do seu personagem, altura, tudo. Você coloca peso, coloca tudo. Você coloca como o personagem se sente na sociedade, como o personagem se sente com os amigos, família, relações, enfim, relações no trabalho, se tiver trabalho na escola, como ele é, como ele sabe como ele lida com as pessoas. Você coloca comida preferida, bebida preferida, o que ele gosta de fazer à noite, o que ele gosta de fazer de dia, que hora que ele acorda, tudo que você quiser sobre o seu personagem, você coloca nisso, aí você faz umas 2 ou 3 folhas. Foi a parte mais gostosa. Foi a parte mais gostosa de escrever, porque como eu falei, eu adoro criar personagens, então assim, aqui foi onde eu coloquei sobre cada personagem. Aqui tem o nome do personagem, detalhes, histórico do resto, se é que tem, né? Enfim, relacionamentos, como é na escola, como é no trabalho, faculdade, se fez, se não fez, comida favorita, relacionamento com a família, com os amigos, melhores amigos, etc. Você coloca tudo isso. É muito divertido fazer isso porque o seu personagem começa a se transformar em não um personagem, mas parecer uma pessoa que você conhece, sabe? Então esse passo é muito legal, muito divertido. O passo 6 é um passo que eu também meio que ignorei, porque é pra você pegar aquele do passo 4, né, que você já expandiu as frases, pra você expandir mais ainda aqueles parágrafos em realmente páginas, de 5 a 10 páginas, pra você expandir aqueles parágrafos, se transformarem em 5 ou 10 páginas de argumentos sobre a história, de tudo que realmente vai acontecer e adicionar mais detalhes. Como eu gosto de ter uma criatividade solta, na hora em que eu for realmente escrever, eu deixei esse passo meio de lado. Eu não fiz muito porque eu queria colocar detalhes mesmo na hora que eu fosse escrever, porque eu sinto como se eu fizer tudo isso antes de escrever, na hora que eu for escrever eu vou ficar sem nada pra fazer, eu vou só colocar no papel, desenvolver cenas que já estão prontas inteiramente na minha cabeça, e eu prefiro saber o que vai acontecer, mas não saber detalhes. Então esse passo eu ignorei, mas eu vou deixar aqui o site que tem falando tudo certinho sobre os passos. Se você quiser fazer, se você vai lá e você olha como é o passo número 6 ou 7, é o passo 7. Não, é o passo 6. Então você vai lá e você vê como é, os detalhes todinhos do passo 6 você faz. Foi uma coisa que eu não achei necessária, pelo que eu já falei aqui, né, que eu gosto de
ter liberdade criativa na hora de sentar e escrever. Eu me divirto muito mais desse jeito. O passo 7 é a expansão do 3 e do 5, gente. O passo 7 é a expansão do 3 e do 5 sobre personagens. No passo 7 é onde você vai escrever tipo uma mini biografia de cada personagem, talvez até pelo ponto de vista dele, para você saber realmente como se sente cada personagem. Então você escreve do ponto de vista do seu personagem, tudo que acontece com ele na história, os sentimentos, tudo, não necessariamente as coisas físicas e detalhes assim de descrição física de olho, cabelo, peso, altura, essas coisas. Você descreve mais realmente como é o seu personagem e o arco dele na história e a importância dele na história e por que ele tá ali e a ligação dele com o personagem principal, né, caso ele não seja o personagem principal. Você pega também os personagens secundários e você escreve uma página, uma coisa menor sobre os secundários para você saber realmente por que ele tá ali. Porque cada personagem, mesmo o mínimo personagem que seja, se ele tem alguma interação com os seus personagens principais na história, ele faz alguma diferença. Então você escreve, você reserva pelo menos 1 hora para escrever alguma coisa sobre esse personagem e realmente dá vida a ele, não ser só aquela pessoa que teve uma fala na história, sabe? Você dá uma vida a aqueles personagens. Isso vai ser muito mais interessante na hora de você escrever a história, porque você vai sentir que você conhece até os pequenos personagens, e isso é muito legal. Agora chegamos ao passo 8. Agora no passo 8 você já tem bastante coisa da sua história lá, já num rascunho bem grande, algumas páginas. O caderno já vai estar pela metade de coisa escrita e você pode dar uma pausa, porque ninguém vai trabalhar por horas e horas e dias, porque nesses passos você não vai fazer tudo isso em um dia. Você pode fazer, mas cansa, você pode levar o quanto tempo que você quiser, aí 1 semana, 2 semanas, para fazer todos esses passos que eu falei até agora. Aí no passo 8 você pode descansar um pouco, porque você já fez coisa pra caramba. A gente merece um descanso, a mente da gente merece um descanso, né? E aí você pausa um pouco e quando você voltar, você pode pegar, reler tudo isso que você escreveu e você fazer um outline, né? Você fazer um parágrafo de cada cena, do que vai acontecer em cada cena. Esse também foi um passo que eu pulei pelos argumentos que eu já dei aqui, mas é um passo que algumas pessoas gostam de fazer, de ter realmente o que vai acontecer em cada cena do livro, da primeira à última, e aí você coloca em post-its o que vai acontecer, ou então em cada folha você coloca, e aí quando você escrever essa cena, você vai lá e risca, tipo, esse post-it você tira da parede, ou você risca aqui a página, que você já vai dando uma satisfação a mais de que você já foi concluindo cada pedaço da sua história, cada cena e tal. Eu não fiz isso, eu ia pensando nas cenas, nos capítulos e ia escrevendo aqui, não durante o método, mas durante a escrita realmente. Quando eu estava escrevendo, eu escrevi 3 capítulos e aí eu pensava, no próximo capítulo vai acontecer tal coisa. Aí eu ia no caderno e colocava, até tem aqui, próximas cenas, o que vai acontecer nas próximas cenas, etc. Tem aqui o nome, cenas, e o que vai acontecer nas próximas cenas, e aqui tem tem um C de escola de certo com o nome feito, porque é a cena que eu já escrevi. Mas enfim, cada um faz do jeito que quer, como eu falei, você pode adaptar para o seu próprio modo. Como eu gosto, né, de ter a liberdade criativa, eu ia desenvolvendo as cenas enquanto eu escrevia as cenas anteriores. Aí eu desenvolvia mais 3 cenas que eu ia escrever depois. Mas você pode fazer isso, e antes de começar a escrever sua história, você vai lá e detalha cada cena, cada capítulo, ou sei lá, cada arco de personagem, você vai detalhando ali no caderno, no post-it, enfim. O passo 9 e o 10 pra mim se juntam em um só, que é quando você vai lá pro computador e você vai começar o primeiro rascunho bruto da sua história. O passo 9 você escreve a sua história já com o ponto de vista terceira, primeira pessoa. Você já vai escrevendo, desenvolvendo tudo que você fez nesses passos do 1 ao 8, você vai escrevendo. Vai dar mais ou menos, sei lá, 30, 40 páginas de Word, digamos assim. E aí, no final do passo 9, quando você já tiver escrito tudo isso, depois de, sei lá, 1 semana, você imprime e começa a reler, e começa a riscar e a alterar coisas, e botar os post-it, colocar os negócios de marca-texto. Você vai colocando, sabe aquelas pilhas de página que os escritores têm, cheia de rabiscos, cheia de coisas riscadas, cheia de anotação do lado, cheia de coisa pra mudar e alterar, etc. É tipo isso que vai ficar a sua história. Você vai pegar as páginas que você escreveu nesse
rascunho bruto, assim, tipo, né, de umas 50 páginas, 40 páginas, do que você quer pro seu livro, e você vai imprimir, e aí você vai começando a adicionar coisas, de tirar, riscar, porque quando você tem as páginas na mão, fica muito mais fácil você encontrar coisas que você quer fazer, mudar, alterar, adicionar, enfim. E esse é o passo número 9. O passo 10 já é realmente a escrita. Você vai sentar e você vai começar a escrever o seu livro do jeito que você quer que ele fique. Depois de você fazer todo esse, de imprimir, fazer todos esses rabiscos aí, eu não fiz esse passo, eu não imprimi. Quer dizer, eu imprimi alguns capítulos só do livro quando eu já comecei a escrever do passo 10. Aí eu fui imprimindo e editando algumas coisas, e aí eu fui colocando um passo dentro do outro. Eu escrevia o livro do jeito já certinho, com o ponto de vista da personagem, os capítulos já em ordem, tudo do jeito que eu queria, e aí eu imprimia um capítulo quando eu terminava de escrever e ia editando ele à mão mesmo. Então, assim, eu coloquei um passo dentro do outro, e você pode fazer isso também. Pra mim foi o jeito que funcionou. Então o passo 10 é esse, é você realmente já colocar a mão na massa, começar a escrever, abrir o Word, ou abrir o Scrivener, abrir onde quer que você escreva e começar a colocar a mão na massa. E aí você vai ter o seu livro de uma forma muito mais fluida na sua cabeça, porque você já vai conhecer os personagens, os cenários, a história, os plots, os acontecimentos, aonde o livro vira, o final do livro, onde o livro está caminhando, você vai saber de tudo. Então fica muito mais fácil para você realmente escrever sem se preocupar com bloqueio criativo, porque você já tem uma série de coisas escritas sobre o seu livro, você não precisa ficar com bloqueio de eu não sei o que eu vou fazer agora, sabe? Então, é isso, você vai ter o seu livro totalmente estruturado em 10 passos, ou talvez 7, ou talvez 8, ou talvez você mude os passos, ou talvez você coloque um dentro do outro, como eu fiz. Mas é basicamente isso. Essa é foi a forma que eu escrevi esse último livro, que eu ainda estou escrevendo, mas não foi porque eu fiquei com bloqueio, foi porque eu simplesmente não queria escrever alguns dias, vários dias, eu me sentia desanimada, mas isso aí não tem nada a ver com o método, tem a ver comigo mesmo. E assim, foi uma coisa que eu vi que foi muito efetiva pra mim, é uma coisa que eu vou começar a fazer essa semana com o próximo livro, assim que eu terminar esse, eu tenho que terminar esse essa semana. E aí eu vou começar a fazer todo esse método pro próximo livro. Eu já tô muito animada, porque eu já tenho a ideia base, eu vou conhecer os personagens agora no Floco de Neve, então é uma coisa que me anima, sabe? Ter isso pra fazer. Porque antes, quando eu simplesmente sentava e falava, eu vou escrever, começar a escrever o livro agora, eu não sabia nada, não sabia quem eram os personagens. E aí, quando eu voltava pra reler, isso aconteceu com Ellen, com As Listas de Ellen. Eu não consigo falar o nome do meu livro direito, porque minha língua enrola pra falar As Listas de Ellen. Mas então, aconteceu com Ellen que eu escrevi, né? Sem nenhum rascunho, sem nada, sem planejamento, sem nada. Simplesmente sentei e escrevi. Eu escrevi ele rápido, foi um livro que eu não tive bloqueio de nada. E aí, quando eu fui revisar o livro, depois de alguns meses, eu deixei o livro lá parado, fui revisar e reescrever, a personagem que na minha cabeça, no final do livro, eu já tinha a ideia dela, né? Porque eu fui escrevendo o livro inteiro sobre ela, a Brenda, a melhor amiga da Ellen, fui escrevendo o livro inteiro com ela aparecendo ali, e aí no final você já tem uma ideia de quem é aquela personagem, porque você conheceu ela enquanto escrevia. E aí no Floco de Neve você conhece a personagem antes de escrever, isso que é importante. Aí o que foi que aconteceu? Quando eu fui lá no começo do livro começar a revisar, eu fiquei tipo, quem é essa personagem? Eu não conheço essa personagem. Essa não é a personagem que eu desenvolvi e criei no final do livro, até o final do livro, sabe? Então no começo do livro era uma ideia, sabe, muito bruta, não tinha nada lapidado, não tinha nenhuma ideia de quem era aquela personagem, de quem ela seria no final. E aí no final ela era totalmente outra personagem. Isso fez eu ter muito trabalho para revisar o livro, porque eu tive que reescrever várias cenas em que essa personagem aparecia, e a própria Ellen também, porque a ideia dela tinha mudado. E se você faz isso antes de começar a escrever o livro, você vai ter muito menos trabalho, porque você já vai saber quem são os personagens. Enquanto você está escrevendo o rascunho, tipo, você está escrevendo o planejamento, tudo bem os personagens mudarem, tudo bem você ter uma ideia diferente deles, mas aí quando você for escrever o livro de verdade, você já vai saber quem eles são, porque você já passou aí mais de uma semana, sabe, escrevendo sobre eles, sem realmente escrever o livro. Isso é muito importante, eu acho que muda totalmente a forma de você escrever e muda totalmente a visão que você tem dos personagens. Eles não são apenas personagens, eles são
pessoas que você criou, que tem um passado, que tem gostos, que tem, sabe, maneiras de pensar diferente umas das outras. Então é muito, muito importante que você faça qualquer tipo de planejamento, não precisa ser o floco de neve. Meu nariz tá insuportável hoje, meu Deus. Eu tô com cara de doente porque meu nariz tá insuportável. Mas enfim, esse é o floco de neve. Foi foi um método que eu me dei super bem e que eu tô ansiosa pra fazer de novo e que eu já quero fazer de novo. E eu espero que, se você não conhecia, você tenha gostado e que você faça e que você tente pra ver se vai dar certo ou não. Eu acho que se não der certo, pelo menos você vai ter alguma coisa escrita, e escrita nunca é demais, então já é alguma coisa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é uma coisa bem longa, são 10 passos, mas você vai se divertir fazendo. Então eu espero que vocês façam e espero que o livro de vocês fluam maravilhosamente. E é isso, até o próximo vídeo de escrita, que eu espero voltar logo, porque, né, eu gosto de falar sobre escrita, tanto é que esse vídeo tá gigantesco. E é isso, até o próximo vídeo, boa escrita pra todo mundo. Tchau!